Yakumo era um órfão solitário e pobre que ganhava pouco usando sua habilidade psíquica para enganar em jogos de cartas. Mas uma garota comum mudou sua vida. A história começa com uma joia vermelha sinistra no centro da cidade. Yakumo ficou parado enquanto outros se afastavam. De repente, ele ergueu a joia ao céu, fitando-a e questionando a verdade da alma humana. Algum tempo depois, uma linda garota com cabelo rosa é vista procurando por um lugar específico. Após procurar por um tempo, ela finalmente chega ao lugar desejado, que é o clube de cinema. Ao entrar, ela vê na tela. Ela abre a porta e encontra 3 pessoas lá dentro. Nesse momento, uma delas está fazendo uma aposta com as outras 2. Ele adivinha corretamente a carta do oponente e acaba ganhando a aposta. Após resolver a aposta, os outros 2 saem, e o vencedor volta a dormir tranquilamente. A garota pergunta se o homem é Setou Yakumo. Ela diz que ouviu sobre ele por um aluno mais velho, e pergunta se Yakumo tem habilidades psíquicas. Ele confirma ser Yakumo, e pergunta quem ela é. Ela se apresenta como Azawa Haruka, e pede sigilo sobre a conversa. Então, começa a contar o que aconteceu há 2 semanas. Ela e os colegas estavam em uma festa de despedida quando Derek sugeriu um teste de coragem no prédio antigo, que era proibido. Ao entrarem, perceberam algo estranho. Suas sombras moviam-se sozinhas e pareciam monstruosas. 10 dias depois, os alunos começaram a agir de forma estranha. Miki foi a primeira, ainda se recuperando no hospital. Depois, Kazuhiko tragicamente tirou sua vida pulando de um prédio. Quando Yakumo soube da morte de Kazuhiko, perguntou a Haruka se ela viu o acidente. Ele insistiu que, sem testemunhar, não poderiam ter certeza de que eram fantasmas. Mesmo assim, Haruka pede a Yakumo para salvar Miki. Ele concorda, mas cobra 25.000 ienes. Haruka hesita em pagar adiantado, mas vê Yakumo trapaceando com um espelho. Isso a faz ir embora. Surpreendentemente, Yakumo, impressionado com a perspicácia dela, oferece ajuda sem pagamento adiantado. No entanto, Haruka, ainda cética, acha que ele é uma fraude. Para convencê-la, Yakumo diz que pode ver e falar com fantasmas, embora não possa bani-los. Ele consegue conversar com eles, apesar das dúvidas dela. A crença de Haruka vacila quando Yakumo menciona sua irmã gêmea falecida, morta em um acidente. Haruka, impressionada, pede que ele pare e começa a confiar nele. Juntos, correm para o hospital de Miki, onde ela está fraca e sem reação. Apesar da incerteza médica, Yakumo vê algo: as almas dos mortos. Agarrado ao corpo de Miki, ele identifica 4 almas e se comunica. Após visitar Miki, Yakumo informa a Haruka que Miki está possuída por 4 almas de vítimas de assassinato. Essas almas costumam ficar onde ocorreram assassinatos, ou onde corpos foram deixados, sugerindo um crime no antigo prédio. Mais tarde, Haruka recebe uma ligação angustiante e corre para a estação, descobrindo que Yuichi se suicidou. Lá, encontra um professor que viu tudo e conversa com ele. Ele revela semelhanças assustadoras entre Yuichi e Miki. Yuichi mencionou que seu grupo entrou sorrateiramente no prédio antigo, gerando rumores assustadores. O professor suspeita de fantasmas, mas sabe que a polícia não acreditará. Yakumo, ouvindo, fica desconfiado. Ao saírem, Yakumo avisa Haruka do perigo, insistindo para ficarem juntos por segurança, já que a ameaça é humana. No dia seguinte, tentam entrar no prédio antigo, mas devem pedir aprovação de Takaoka, o professor responsável. Curiosamente, Yakumo nota que o solo está revirado no caminho de volta, levando-os a encontrar itens enterrados, o que reforça a suspeita de Yakumo sobre Takaoka ser o culpado. Em um café, Yakumo compartilha sua teoria com Haruka, mesmo sem provas sólidas. No entanto, Yakumo habilmente pega um copo do lixo para Takeoka beber, obtendo uma possível prova de DNA. Mais tarde naquele dia, Yakumo se encontra com Gotou, um policial, e lhe entrega uma sacola antes de Gotou partir. Haruka e Yakumo voltam à sala do clube, e Yakumo cuida dela. Haruka precisa ir ao banheiro e sai. Ao retornar, vê uma figura sombria. Enquanto isso, Gotou visita um médico peculiar que confirma que as digitais na xícara de Takaoka são iguais às dos corpos enterrados. As digitais do desaparecido também estão nos itens, confirmando a teoria de Yakumo. Goto tenta avisar Yakumo, mas não o encontra. Yakumo, porém, acha a bolsa de Haruka no banheiro feminino e segue a orientação dos espíritos até o prédio antigo. Lá, Takaoka mantém Haruka presa para matá-la, mas Yakumo chega. O ataque de Takaoka falha por causa do olho especial de Yakumo, que vê almas dos mortos. Takaoka se assusta e incendeia o prédio antes de fugir, mas a polícia o detém. Depois, a brigada de incêndio resgata Haruka e Yakumo do telhado. Enquanto esperam,
Haruka fala sobre sua irmã e a culpa que sente pela morte dela. Yakumo a tranquiliza, dizendo que sua irmã não guarda mágoas. Emocionada, Haruka quer ver sua irmã de novo, e Yakumo facilita um encontro espiritual para a despedida. Grata, Haruka agradece. Em outro lugar, um casal loiro discute sobre um fantasma no rio, dizendo que pode ser movido com tinta sagrada. O pai do fantasma aceita a solução. Mais tarde, 2 trabalhadores montam um palco em um santuário à noite. Precisam se apressar, pois a presidente Eri virá cedo verificar o progresso. Um deles menciona rumores de assombração. De repente, ouvem risos infantis, e as coisas começam a tremer e quebrar. Na manhã seguinte, Haruka encontra Yakumo para visitar Miki no hospital. Yakumo acorda assustado, lembrando do encontro no prédio em chamas. Ele diz que raramente vai para casa, e conseguiu esse quarto enganando a escola. Eles vão ao hospital, onde Yakumo fala com os espíritos possuindo Miki, melhorando sua condição. Haruka fica impressionada com como Yakumo convenceu os espíritos. Yakumo acha que fantasmas são emoções dos mortos e se recusa a prejudicá-los. Yakumo revela que já foi pago pelo pai de Miki. Haruka fica mais à vontade, mas Yakumo encerra o contrato. Haruka segue no trabalho de meio período e atende um velho que menciona a maldição da raposa em um santuário. Esse idoso é o presidente Eri, que quer construir um prédio no santuário, mas enfrenta obstáculos pela maldição. Naquela noite, Haruka decide visitar o santuário. Lá, ela encontra uma pessoa com máscara de raposa, se assusta e foge. Na fuga, esbarra em um homem com olho vermelho como o de Yakumo. O loiro passa o resto da tarefa para sua parceira. Depois, Haruka descobre que o homem de olho vermelho é tio de Yakumo. Ela fala sobre o fantasma que viu e vão investigar. O homem, Ishin, confessa que seu olho vermelho é falso. Ele fingiu estar mancando para entender melhor as dificuldades de Yakumo. Sem pistas, eles voltam e Haruka decide seguir Ishin até o templo. No caminho, ele explica que Yakumo não se sente em casa lá, pois muitos fantasmas são atraídos. No templo, eles encontram Yakumo e conhecem seu primo surdo. Ishin oferece chá, mas Yakumo sai, perturbando Haruka. Ishin e Nao tentam confortá-la, e Ishin a incentiva a confiar nele. Ela decide fazer isso, mas ao ver Yakumo com uma garota, evita interromper. No dia seguinte, foca no trabalho e volta ao santuário, onde encontra o presidente em cadeira de rodas e fala sobre o fantasma. Ele filosofa sobre a vida, destacando viver sem arrependimentos. De repente, ouvem uma criança rindo e as luzes apagam. Um cano voa em direção a Haruka, mas Yakumo a salva. O presidente pergunta quem ele é, e Yakumo explica que investiga a área. Ele crê que alguém está por trás do fenômeno, pois fantasmas não manipulam matéria. As risadas vinham de um alto-falante, e as luzes explodiam por causa da pólvora. Yakumo afirma que o culpado está no galpão onde os equipamentos estão ligados. Lentamente, o culpado, Kunematsu, sai do galpão e pede desculpas ao presidente e a Haruka por colocá-los em perigo. Ele explica suas ações contra o desenvolvimento do santuário. Kunomatsu é honesto com o presidente, seu amigo de longa data Tekken, pedindo que abandone a ideia, pois Kuniko, o antigo amor do presidente, não voltará. É revelado que na juventude, o presidente e Kuniko se apaixonaram, mas eram de origens diferentes. Planejavam fugir, mas um mal-entendido levou Kuniko ao santuário errado e nunca se conectaram. Kuniko casou-se com outra pessoa e morreu após o parto. Sentindo culpa, o presidente quer unir os santuários antes de morrer. Yakumo interrompe, revelando que vê fantasmas e que o espírito de Kuniko espera. Comovido, o presidente tenta se levantar e vai ao local indicado por Yakumo. O espírito da máscara de raposa surge, reunindo-se com sua amada e ascendendo. Na universidade, Haruka visita Yakumo, querendo ser mais honesta após o incidente. Enquanto isso, a loira manipula um pai em busca de um recipiente para a alma da filha. À noite, um carro percorre uma estrada montanhosa e entra em um túnel assustador. Dentro dele, uma névoa negra vaza das paredes, deixando o motorista tenso. De repente, uma mão desce do teto, assustando o motorista, seguida por uma cabeça de mulher que vira um rosto demoníaco, causando um acidente. Na manhã seguinte, Haruka vai ao clube para ver Yakumo, mas ele não está. Vendo a chave dele na geladeira, ela resolve esperar. Enquanto isso, a filha do chefe de polícia, uma jornalista, vai à delegacia atrás de informações, mas enfrenta a resistência dos policiais, que acham que ela explora a posição do pai. Ela convence Gotou a compartilhar detalhes, e mostra uma foto de um fantasma, acreditando que Yakumo pode ajudar. Haruka e o jornalista se encontram no salão do clube, onde Kota, amigo de infância de Yakumo, se junta a eles. Quando Yakumo chega, Haruka relata um incidente do dia anterior.
quando ela e o colega Nakahara viram figuras sinistras em um túnel supostamente assombrado. Ela pede a Yakumo para verificar se há espíritos ligados a isso. Yakumo diz que Haruka está livre, mas concorda em examinar Nakahara. Depois, Goto mostra a foto do fantasma a Yakumo, pedindo sua opinião. Yakumo avista uma garagem ao fundo, uma que pertence a Hayami Toro, um mecânico pouco conhecido. O fantasma na foto é de um acadêmico que está desaparecido. Goto quer que Yakumo entre em contato com o fantasma para descobrir onde está Toro e localizar o corpo desse acadêmico. Por isso, Goto e Yakumo vão até o local e começam a cavar, até que descobrem e cobrem o corpo da criança. Eles levam o corpo para o velho médico, que encontra uma marca de corda no pescoço, indicando que a criança foi atropelada e depois estrangulada. Furioso, Gotou recebe uma ligação de Hidekata, filha do chefe de polícia, mas ele a ignora e pede que ela passe as informações por telefone. Ela informa que Toro, dono da garagem ilegal, foi preso. Enquanto isso, Haruka leva Nakahara para Yakumo verificar fantasmas remanescentes. Yakumo não encontra nenhum, mas Nakahara se interessa pelo quarto. Ele vê a foto do fantasma na parede e treme, levantando a suspeita de Yakumo. Yakumo informa Gotou, sugerindo que Nakahara pode estar ligado ao local, fantasma ou assassino. Hijikata diz a Gotou que Toro confessou, apoiando a teoria de Yakumo de que Nakahara atropelou o garoto. Nakahara foi até Toro para consertar o carro e enterrou o menino ferido. Para apagar rastros, Gotou instrui a manter Nakahara sob custódia, mas ele e Haruka já partiram. Yakumo liga para Haruka, mas ela hesita em atender, lembrando-se de sua recusa anterior em compartilhar o paradeiro. De repente, o corpo de Nakahara se move, e ele passa o sinal vermelho. Haruka vê a criança fantasma no banco de trás e pede ajuda a Yakumo. Gotou chega e Yakumo vai atrás de Nakahara. Logo, eles o alcançam. Yakumo tenta convencer Nakahara e o fantasma a seguir o plano, mas falha. Perplexo, Yakumo não sabe o que fazer, então Gotou age. Acelerando, Godo alinha seu veículo ao de Nakahara, empurrando-o contra os trilhos e paredes, forçando-o a parar. Com os carros parados, Yakumo verifica Haruka rapidamente. De repente, o fantasma passa correndo, levando Yakumo ao fundo do túnel. Lá, o garoto é atraído por um vórtice. Yakumo tenta ajudar, mas decide não fazê-lo, permitindo que o fantasma seja consumido pela escuridão. No dia seguinte, Haruka volta ao túnel para homenagear o espírito do garoto. Ishin e Nao chegam, dizendo que Yakumo os encarregou de lidar com os fantasmas inquietos. No caminho de volta, Ishin conta por que Yakumo recebeu esse nome, esperando que ele tenha paz. Em outro lugar, o médico investiga um corpo recém-descoberto. Surpreso, ele examina o cadáver e tira fotos. Sentindo a presença da mulher loira e do pai, ele prossegue com seu trabalho. Eles lamentam a ausência contínua do renascimento de Ayaka, mas a mulher encoraja o pai a persistir. O homem loiro de um olho vermelho se prepara para enfrentar Yakumo. Em uma noite escura e chuvosa, Hidekata dirige por estradas desertas e avista um homem caído no meio da rua. Alarmada, ela corre para ajudá-lo, encontrando-o em agonia, segurando o peito. Após chamar uma ambulância, o homem grita de dor e fica em silêncio. Assustada, Hidekata se vira e vê o homem atrás dela, envolto em um brilho roxo assustador. Na manhã seguinte, descobrem o corpo de uma estudante, espelhando a morte de uma vítima anterior. O velho médico confirma que é obra de um serial killer. A polícia se prepara para uma coletiva de imprensa quando outra garota desaparece. O sumiço de Rumi provoca um clamor público que leva à conferência. No entanto, eles descobrem que Gotou foi transferido por se intrometer em outros assuntos. Agora, ele integra a unidade de investigação especial de casos não resolvidos, junto com Ishia e Utaro. No primeiro dia de Gotou, ele ignora Ishia e cochila até ser chamado pelo chefe à sua cabine, recusando-se a deixar a mesa. Ishia fica impressionada com a ousadia de Gotou. Enquanto isso, na Universidade Mei, Haruka encontra um amigo preocupado que diz ter visto um fantasma e recebeu conselhos de alguém chamado Miki. Haruka vai para a sala do cineclube, onde Yakumo está sozinho. Ela pega suas coisas na geladeira, o que gera uma discussão com Yakumo. Descobre-se que Haruka é agora um membro oficial do clube, com direito às instalações, assim como Yakumo. Yakumo nota que Haruka o chama pelo nome, em vez do formal Yakuma-san, mencionando a idade semelhante. Ela o convence da mudança, mas antes que possam discutir mais, Goto chega e chama Yakumo. Yakumo tenta empatar, dizendo que combinou com Haruka, que na verdade saiu para investigar o incidente sozinha. Gotou leva Yakumo à casa do chefe e o informa sobre a situação com Hidekata, uma jornalista, e Ando, um homem que teve overdose. A família de Hidekata acha que ela está possuída, levando a um apelo de seu pai, o chefe de polícia, para salvá-la. Ao entrarem na casa,
Gotou e Yakumo encontram Hidekata deitada na cama, pálida e fraca. No entanto, ela se senta de repente, mostrando agressividade e avisando Goto para se afastar. Yakumo sente a alma de Ando sobre ela e informa Gotou. Eles percebem que Ando quer viver e está possuindo Hidekata, colocando-a em risco. Sem saber o que fazer, decidem saber mais sobre Ando. Então, vão ao médico assustador buscar os arquivos. Lá, o médico se surpreende ao ver Ikumo. Ele o recebe, fazendo perguntas sobre morte e almas humanas. No entanto, Gotou e Ishia interrompem o assunto. Após recuperar os arquivos, Gotou manda Ishia procurar o que Ando tinha ao morrer. Enquanto Ishia está fora, Gotou e Yakuma examinam os arquivos. Yakumo afirma que Ishia tem sentimentos por Goto, além de respeito e admiração. Segundo Yakumo, isso faz Gotou zombar, quando Ishia finalmente chega. Gotou está preocupado com as intenções de Ishia, mas eles examinam os itens, e Yakumo acha uma foto em um livro. É uma foto de Ayaka, o mesmo fantasma que Haruka viu no rio. Ishia é encarregado de investigar uma chave, enquanto Gotou e Yakumo investigam a outra. Eles vão a uma clínica para investigar a foto. Acontece que Haruka foi internada após ser encontrada se afogando. Yakumo tem um detetive lá. No entanto, o médico o reconhece. Ele ajudou a mãe de Yakumo quando ela deu à luz. O médico pergunta sobre a mãe, sabendo que está desaparecida há 10 anos. Em um flashback, revela-se que uma noite, a mãe de Yakumo tentou estrangulá-lo até a morte. Até o colar de joias vermelhas pertence a ela. Naquela noite, ele o roubou enquanto era salvo por Gotou, um oficial de segurança. Yakumo também pergunta ao médico como sua mãe reagiu ao ver o recém-nascido com um olho vermelho. O médico hesita, mas, com a insistência de Yakumo, revela que ela ficou horrorizada. Isso o entristece, e ele sai da sala, vendo Haruka, que acordou e ouviu a conversa. Ele fica fora da porta, mesmo assim, ignora e vai até o rio. Ao olhar a água, fica furioso e decide se livrar da joia vermelha. Quando começa a jogar o colar, Haruka intervém, impedindo-o. Ela diz que ele não deve jogar fora a única posse da mãe. Mas Yakumo a afasta, questionando o que Haruka sabe dele. Quando Haruka cai, ele percebe que está sendo violento e pede desculpas, mas Haruka começa a falar. Diz que não sabe nada sobre ele. Yakumo está sempre sozinho, carregando seus fardos em silêncio. Mesmo assim, quer ajudá-lo. Além disso, pede para não descartar o colar da mãe, afirmando que, apesar dos motivos dela, ainda era sua mãe. Suas palavras fazem Yakumo mudar de ideia. Então, ele se desculpa com Haruka e entrega o colar para ela guardar. Enquanto compartilham esse momento, são observados pelo casal loiro. O homem comenta que, mesmo conhecendo a verdade, Yakumo resiste à escuridão. Mas isso é apenas parte da vida. Eventualmente, ele também cairá no abismo, engolido pela noite, como sua mãe. O homem ainda pede à mulher que informe a vítima que encontrou um recipiente ideal para a alma da filha, enquanto ele observa Haruka. Apesar disso, agora que Yakumo está controlando melhor suas emoções, Haruka compartilha com ele sobre sua aprovação. Relembrando a história de sua amiga Mayuko, que encontrou o fantasma, ela o leva até o mesmo local. Lá, Gotou corre atrás dela. Enquanto isso, Yakumo investiga. Gotou pergunta o que aconteceu e Haruka explica. Ao ouvir isso, ele simplesmente diz a ela para chamar Yakumo para lidar com esse tipo de situação. Porém, Haruka diz que não quer usá-lo só por seu poder. Então, ela vai até Yakumo, que repete isso. Ele também vê o fantasma assim. Eles voltam à clínica. Yakumo se revela, pedindo desculpas por agir como policial. Gotou explica a situação de Hidekata. Anda era o aluno mais novo de Kinoshida na faculdade de medicina, e eram próximos. Segundo ele, após a morte de sua filha Ayaka, Ando pediu uma foto dela para se lembrar, comportamento que parecia estranho. Mesmo assim, Kinoshida deu a foto que Gotou encontrou. Quando Kinoshida termina, Yakumo diz que encontrou o fantasma de Ayaka. Ele afirma que o espírito dela ainda se esconde onde morreu, pedindo a todos que passam para pará-lo. Yakumo pergunta a Kinoshida se ele sabe por que ela faria algo assim, o que faz com que ele negue qualquer conhecimento sobre o assunto. No entanto, Yakumo insiste e pergunta se Kinoshida está tentando trazer sua filha de volta à vida. Kinoshida responde que, se fosse possível, esse seria realmente seu desejo. Assim, todos saem juntos e decidem procurar pistas para encontrar a próxima chave. Enquanto dirigem, Akumo percebe um Etri pintado nas paredes.
Ao ver isso, ele percebe que a letra é a mesma da chave. Gotou e Yakumo decidem investigar o quinto local. Ao entrarem no galpão, avançam devagar. Sentem a presença de alguém e se preparam. Mas encontram Rumi, a garota dada como desaparecida. A notícia foi divulgada e Rumi escreveu uma declaração para sua família. Além disso, os pertences das meninas assassinadas são achados no galpão, provando que Ando é o serial killer. No dia seguinte, o velho Dr. Kazakumo leva Yakumo ao consultório e mostra as expressões das meninas assassinadas. O médico disse que, em sua longa vida nesse trabalho, nunca viu uma expressão tão pacífica nas mortas e perguntou a Yakumo o que isso poderia significar. Depois, Gotou, que está com Yakumo, viu uma foto por acaso. É de Kinoshida, com o homem loiro ao lado. Ao ver isso, Yakumo fica surpreso. Enquanto isso, Haruka vai encontrar Kinoshida para agradecê-lo por salvá-la. No caminho, ela esbarra no queixo. Agora, enquanto conversam, Ishin nota que Haruka está com o colar de sua irmã. Haruka diz que Yakumo o deu para que ela guardasse. Com isso, eles se separam e ela vai para a clínica. Ao chegar, entrega as oferendas que trouxe para Kinoshida, mas ele, por outro lado, está agindo estranho. Diz que precisava encontrar Haruka, sabendo que isso a confunde. Kinoshida explica que Haruka será o recipiente perfeito para a alma de Ayaka. De repente, a loira aparece e usa um taser para nocautear Haruka. Enquanto isso, ao ver a foto, Gotou se apressa a ir até Kinoshida, pois considera que o envolvimento do loiro o torna um alvo suspeito. Durante o trajeto, Yakumo recebe uma ligação de Haruka. Ao atender, uma mulher loira fala do outro lado. Ela avisa que o amigo querido dele morrerá hoje à noite. Informando o local, pede que ele se apresse para talvez chegar a tempo. Yakumo então diz a Gotou para mudar de direção e ir para a comporta. Eles correm até lá e descobrem que Kinoshida está prestes a jogar Haruka no rio. Yakumo e Gotou tentam desesperadamente impedir isso. Kinoshida usa um cano para atingir Gotou, fazendo Haruka cair. Yakumo salta atrás dela e a resgata. Haruka logo abre os olhos, e Kinoshida, agora preso, será detido. Primeiro, ele quer perguntar algo. Então, diz a Gotou para levá-los de volta à clínica em Calapada. O velho médico e Ishia recebem a ordem de levar o possuído para Jakarta. Quando todos se reúnem, Yakumo pergunta se Kinoshida mostrava o espírito de Naaka com a ajuda dos dois homens de olhos vermelhos. Kinoshida concorda, explicando que disseram que se ele matasse uma garota da idade de sua filha, a alma dela possuiria o cadáver e Naaka reviveria. Por que Kinoshida matou Endo? Ele fez isso porque Endo não era seu aluno mais novo. Endo foi apresentado por um homem loiro para sequestrar garotas parecidas com sua filha. Mas Ando começou a chantageá-lo, pedindo mais dinheiro ou contaria tudo à polícia. Por isso, Conchuta usou drogas para matar Ando. Segundo ele, Ando, que usava o amor dos pais para transportar crianças, merecia morrer. Quando Yakumo aparece, ele afirma que até mesmo as vítimas de Kinoshida tinham pais. Isso leva Kinoshida a abusar de Yakumo, perguntando o que uma criança, cuja mãe tenta matá-la, sabe. No entanto, Yakumo explica que, embora não saiba disso, ele compreende o sofrimento de uma criança que precisa suportar as consequências das ações dos seus pais. Após dizer isso, ele mostra as fotos de todas as meninas que foram assassinadas recentemente. Ele diz que a alma de Ayaka possuía esses corpos com certeza. Ayaka queria aliviar o medo e a dor das vítimas em suas últimas respirações. Assim, ela suportou a dor ao decidir possuir as garotas moribundas. Por isso, é como se Kinoshida matasse sua filha repetidamente, fazendo sua alma reviver a morte várias vezes. Ao ouvir isso, Kinoshida fica devastado. Ao perceber suas ações, o fantasma de Ando vai para Jakarta. Como disse Ikumo, Ando percebeu que possuir alguém não traz uma alma de volta à vida. Na manhã seguinte, Haruka visita o túmulo de Ayaka. Gotou retorna ao escritório e no carro descobre por que ela o olha assim, percebendo que ela pensava que Gotou era um vidente que usava poderes para resolver casos, mas ao que parece, é Yakumo quem realmente possui o poder. Enquanto isso, enquanto Haruka está ocupada rezando, Yakumo olha para o outro lado do rio e descobre que o homem loiro está presente lá. É revelado que esse homem é, na verdade, o pai biológico de Yakumo, algo que Yakumo se recusa a aceitar ou reconhecer. No entanto, Haruka termina sua oração e juntos, os dois voltam para casa. Em um dia qualquer, um solteiro está visitando um apartamento que ele deseja alugar. Supostamente, esse lugar é conhecido por ser mal assombrado, o que torna o aluguel incrivelmente barato. Além disso, vem com um espelho discreto. Que ótimo negócio. Naquela noite, ele sente uma presença no banho, mas acha que é imaginação.
continua sua rotina e entra no quarto. De repente, as luzes apagam. Mesmo na escuridão, vê uma figura fantasmagórica no espelho e grita de horror. Na manhã seguinte, Hidikata visitou o sindicato de casos não resolvidos na polícia. No entanto, a chegada dela deixa Ishia bastante nervoso, e ele acaba derramando café em si mesmo. De qualquer forma, Hidikata menciona que veio para lhe agradecer. No entanto, Goto não é visto em lugar nenhum. Foi revelado que ele tirou o dia de folga e voltou para casa. Mas nem sua esposa nem seu filho estão presentes. Enquanto isso, na universidade, Haru e suas amigas estão discutindo tópicos típicos sobre os quais as garotas geralmente costumam falar. Quem diria? Mayuko menciona Yakumo e muda o foco para Haruka. Isso faz Haruka desabafar sobre seus sentimentos e problemas pessoais, enquanto suas amigas a deixam para falar com um cara angustiado, o mesmo que foi atacado pelo fantasma no apartamento, Date. Isso leva Haruka ao clube de cinema, onde encontra Yakumo dormindo novamente. Mesmo assim, ela o acorda e os dois começam a discutir. Ikumo chegou a chamá-la de gorda, o que foi uma atitude típica de um Shed. No entanto, Haruka acabou contando a ele sobre a situação complicada de Date. Ikumo decide ajudar, e primeiramente, vai se encontrar com o corretor de imóveis. Com ele, Yakumo descobre que uma mulher chamada Kimiko faleceu naquele quarto, e desde então, fantasmas têm surgido ali. Assim, Yakumo decide investigar mais sobre Kimiko, indo até o local de trabalho dela para obter mais informações. Lá, ele encontra um colega de trabalho que finge ser parte de sua família. Ele descobre que Kimiko é uma garota séria e tensa, que não é muito querida pelos outros. Com essa nova informação, eles iniciam sua jornada em direção ao local de dates. No entanto, no caminho, Ishia e Hidikata os veem. Ishia fica feliz ao ver sua amada Haruka-chan e pede que ela se junte a eles. Ele diz que Hidikata está oferecendo comida para comemorar sua recuperação, então, Haruka deve ir com eles. Porém, enquanto ela conversa com Ishia, Yakumo a abandona. Ao notar, ela recusa o convite e vai procurá-lo. Finalmente, chega ao apartamento de Date. Lá, toca a campainha e entra. Dentro, vê Yakumo sem camisa, que explica estar usando o chuveiro de Date. Haruka se queixa, perguntando por que ele a deixou e ignora suas ligações. Yakumo não se importa, dizendo que nunca a chamou para vir. Mesmo assim, o clima está um pouco quente. É a primeira vez no quarto de um homem e a primeira vez que vêem Yakumo sem camisa. Haruka está agindo meio estranho. De repente, Yakumo pede desculpas por suas palavras duras, surpreendendo Haruka. Ele se aproxima, fazendo seu coração acelerar. Mas, ao contrário do que imaginava, Yakumo encontrou uma pista. Ele percebe que o espelho foi fixado por um amador, talvez a própria Komiko. De repente, Yakumo vê uma figura fantasmagórica no espelho. Ao falar com ela, ele é instruído a retirar um envelope de trás do espelho e queimá-lo sem olhar dentro. Yakuma planeja fazer isso. Então, eles vão ao templo de Ishin, onde ele já preparou uma fogueira. No entanto, no último momento, Haruka decide não queimar o envelope sem antes dar uma olhada em seu interior. Então, ela abre o envelope e encontra uma foto de Komiko toda enfeitada. Ao ver isso, ela percebe que Kamiko é uma garota muito tímida que deseja se arrumar e ficar bonita. Porém, devido à sua timidez, não conseguia fazer isso em público. Por isso, os outros achavam que ela era séria. De repente, o fantasma de Kamiko aparece. Yakumo explica isso para Haruka, dizendo que Kamiko não está brava por Haruka ter quebrado a promessa. Então, ela queima o desenho no envelope, e o espírito de Komiko segue em frente após dizer a Haruka para dar o seu melhor. Assim, essa provação termina. Enquanto Haruka brinca com Nao, Ishin e Yakumo conversam. Ele se pergunta se havia um lado desconhecido de sua mãe, assim como o lado tímido de Kamiko. De qualquer forma, Haruka logo volta, e os dois saem do templo como estão. Nao se aproxima dele com olhos de cachorrinho. Parece que Nao quer algo, então Haruka dá uma dica. Eu estava com um cardigan novo. Com isso, ele entende o que Nao quer e a elogia. Isso a deixa muito feliz, e Haruka elogia Yakumo cutucando suas costelas. Isso o faz voar e revela que suas costelas são seu ponto fraco. Uma noite, uma jovem desenhava humanos canibais enquanto cantava uma estranha canção de ninar. De repente, um homem loiro se aproxima dela. Ele diz que os sonhos não se realizam só por desenhá-los. É preciso trabalhar e lutar para torná-los reais. Com seus olhos vermelhos, ele a convence a aceitar sua proteção. No dia seguinte, Haruka vai novamente ao clube de cinema. Lá, Yakumo está sentado no sofá e pergunta qual problema ela trouxe hoje. Mas hoje ela traz boas notícias e lhe dá um pôster de show. Haruka anuncia que estará no show e quer que Yakumo vá ouvi-la tocar, com sua atitude tsundere. Yakumo concorda, e Haruka vai embora, dizendo que trará o ingresso amanhã.
Em outro lugar, Hijikata está em uma mansão abandonada e em ruínas, tirando fotos, na esperança de encontrar sofisticação. Em meio a rumores, Hijikata chega para investigar. No entanto, ela não está muito satisfeita com o progresso do seu projeto até o momento. Como resultado, ela decide se aventurar nos níveis superiores da mansão. Durante a exploração, ela ouve um ruído fraco vindo de um cômodo. Então, ela dá uma espiada e descobre que uma mulher está caída no chão. Quando Hijikata a acorda, a mulher parece estar um pouco delirante, gritando que há um fantasma por perto. De repente, a mulher a envolve em um abraço e logo depois faz um sorriso sinistro enquanto está atrás de Hijikata. Eles seguem para encontrar Yakumo, a fim de informá-lo sobre a situação e solicitar que ele examine o vídeo de um suposto fantasma. Gotou detalha que o vídeo foi capturado na mansão da babá, onde há 15 anos, 4 membros da família foram brutalmente assassinados. Olhando para trás, uma nova unidade foi criada especificamente para investigar este caso. Por isso, Yakumo decide acompanhá-los até o departamento de polícia. Lá, todos se juntam a Hijikata para analisar a filmagem. Hijikata já verificou com os profissionais, e parece não ter edição. Eles começam a assistir, mas o filme é longo, e quase nada acontece. Yakumo pede a Hijikata que avance até o ponto certo, e ela faz isso. Na tela, uma figura fantasmagórica aparece claramente. Ao ver o fantasma, Yakumo se levanta e sai silenciosamente. Enquanto isso, Haruka vai à sala de filmagem, mas a porta está trancada. Com uma chave reserva, ela entra e coloca o ingresso lá. Mais tarde, Yakumo liga para ela, para sua surpresa e alegria. Mas não tem boas notícias, dizendo que não poderá ir ao show. Após desligar, ele vai a um local. Na manhã seguinte, Gotou e Ishida ainda tentam contatar Yakumo, mas ele não atende. De repente, o capitão Miyagawa aparece. Enquanto isso, Haruka vai até a sala da boate e percebe que Yakumo ainda não voltou. Ela também encontra um mapa marcando o local 3 e decide procurar Yakumo ali. Durante a busca, um homem é visto atrás dela. Em outra parte, Gotou é levado por Miyagawa, que lhe faz revelações. Ela conta que foi a policial que descobriu os assassinatos de Nanis. Porém, Miyuki, uma menina de 10 anos, foi sequestrada e ainda vive. Apesar de tentar salvá-la, algo a atacou. Agora, após 15 anos desaparecida, Miyagawa quer que Gotou a encontre e resolva o caso. Ele leva o sistema e vai investigar a mansão da babá à noite. Mas primeiro, Goto sugere entrevistar Ishino, quem filmou o fantasma. Mas quando eles a visitam, Goto percebe que ela se parece com a mulher loira que está sempre junto ao homem de olhos vermelhos. De qualquer forma, eles realizam a entrevista e depois correm para a mansão. No entanto, como ela está extremamente assustada para entrar, Goto decide se aventurar sozinho, mas é atacado pela mulher loira. Quando ela o confronta e o agride, Gotou grita bem alto. Mesmo assim, como ela está muito assustada para intervir, ela decide ligar para a polícia para pedir ajuda. No dia seguinte, Miyagawa o repreende por seu comportamento covarde, socando seu nariz e dizendo que nunca o perdoará se algo acontecer a Gotou. Enquanto isso, Haruka está preocupada porque Yakumo ainda não foi encontrado. Mas ele é visto perto de uma cabana de madeira. Ao explicar que está explorando a cabana, é atacado pela mulher loira, que o domina e revela que o vídeo era uma armadilha para atraí-lo para lá. Ela se aproxima dele e diz que o ama tanto que quer arruinar sua vida. Ela atinge o coração dele e ri maniacamente. Enquanto isso, a polícia coloca cartazes para achar Takeda. De repente, um policial vê que ele está a poucos metros. Isso leva a uma perseguição, e Takeda parece atraí-los para algum lugar. Por outro lado, Hijikata chega ao escritório e descobre que Goto sumiu. E mais, ela percebe que agora é uma sombra do que era. Com Yakumo também fora de alcance, eles contatam Haruka, que está indo para o templo. Assim, todos se reúnem no templo. Após uma breve introdução, eles discutem e descobrem que Goto e Yakumo desapareceram na mesma época. Depois de assistir à filmagem do fantasma, Ishin decide que quer dar uma olhada mais de perto. No entanto, o que ele encontra é realmente chocante. O fantasma capturado no vídeo não é ninguém menos que Azusa, que é a irmã de Ishin e a mãe de Yakumo. De repente, Ishin, que até aquele momento não tinha reagido, fala, sugerindo que eles deveriam deixar isso para a polícia resolver. No entanto, Haruka refuta essa ideia e condena Ishin por pensar dessa forma, chamando-o de nojento. Por isso, ela deixa a sala, e Hijikata a segue. Ela encontra ele deprimido nas escadas do templo e oferece palavras de incentivo. Graças às palavras e à motivação que ela dá, Ishin finalmente percebe o quanto cometeu erros recentemente e decide abrir os olhos de uma vez por todas. Enquanto isso, Takeda vai ao cemitério onde Haruka fugiu, chorando. Lá, ele também a consola. Além disso, ele se recorda de uma história do passado. Quando Yakumo estava no ensino médio, havia um professor que faleceu. Morreu.
Yakumo se culpou por isso. Certa noite, ele tentou arrancar seu próprio olho. No entanto, Ishin o impediu de fazer isso, machucando-se no processo. Foi nesse dia que Ishin começou a usar as lentes de contato vermelhas, não querendo deixar Yakumo sozinho nessa situação cruel. Ao ouvir essa história, Haruka entende como Yakumo também está tentando proteger os outros de si mesmo. Com isso, ela se acalma e eles voltam ao templo, onde Ishin já está. Ele pede desculpas por suas palavras. Finalmente, o grupo está alinhado. Hidekata sugere pensar como Yakumo para achá-lo. Eles começam a rever a filmagem. De repente, Haruka percebe algo. Ela notou que, embora o local esteja perto dos trilhos, não há trens passando, mesmo no horário de pico. Isso a levou a teorizar que o local onde essa filmagem foi feita não é a mansão da Nana. Para confirmar isso, Hidekata e Ishi tentam reunir informações sobre a pessoa que lhes entregou o vídeo. No entanto, eles descobrem que todas as informações fornecidas eram falsas. De repente, Ishin entra na mansão. Enquanto procurava pistas entre os pertences de sua irmã, ele encontrou uma carta endereçada a ela. Mas, quem é o autor dessa carta? A mãe de Haruka. Isso deixa todos completamente chocados. Com isso, Ishin mais uma vez entra em um flashback. Aparentemente, Ishi Azusa já foi raptada e capturada por um homem. No entanto, depois de 2 semanas inteiras, ela conseguiu escapar, e quem a ajudou naquela ocasião foi Keiko, a mãe de Haruka. A fé é realmente uma coisa misteriosa, proclama Ishin. Além disso, ele afirma que, embora tenha desejado abrir essa carta várias vezes, desejando que ela pudesse conter uma pista sobre a localização dela, ele não conseguiu fazer isso. Além disso, enquanto Azusa estava capturada, ela sofreu abusos. Mais tarde, ela teve Yakumo, filho do sequestrador. Então, Hidekata, Ishi e Haruka saem com a carta. Lá fora, abrem e leem a carta, que os abala profundamente. Segundo a carta, o noivo de Azusa era Takeda, suspeito dos assassinatos de Nani. Assim, eles deixam Haruka em seu apartamento e partem para o escritório a fim de reinvestigar o caso. Haruka está visivelmente exausta, mencionando que não dorme desde que Yakumo desapareceu. Por isso, ela vai direto para a cama e adormece rapidamente, mesmo tentando se manter acordada. Enquanto isso, o homem loiro informa ao seu subordinado que está indo atrás de Yakumo, pois Takeda já fez sua jogada e a incumbiu de capturar Haruka. Enquanto isso, Takeda ainda é perseguido. Mas, em um beco sem saída, some diante de seus perseguidores. No escritório, Ishii insiste por informações sobre Takeda para achar Gotou. Mas a chefe Miyagawa o repreende, mandando-o limpar os banheiros como novo funcionário. Contudo, ela sutilmente dá dicas, levando Takeda a encontrar um arquivo no banheiro. Logo depois, Miyagawa também entra no banheiro masculino, onde encontra Ishii e Gotou. Foi minha primeira vez no banheiro masculino, mas não posso acreditar nela, diz Ishii. Após falar com o chefe, Ishii tranquiliza a esposa de Gotou, dizendo que encontrará seu marido. No apartamento de Haruka, a loira chega para sequestrar Haruka, mas Takeda aparece de repente. Além disso, ele mobilizou a polícia e apareceu na frente dos policiais, impedindo a mulher de executar seu plano maligno. Em outro lugar, Yakumo é visto amarrado e espancado. Na manhã seguinte, graças aos esforços de Takeda, Haruka acorda em seu quarto. Takeda aparece e diz que Yakumo está a salvo. Ele também afirma que Yakumo está em Nagano, e tem uma mensagem para Haruka praticar para seu concerto. Com isso, Takeda desaparece. No entanto, é claro que, mesmo sabendo que há pessoas atrás dela, Haruka decide ir de bom grado para Nagano. A mulher loira também é vista a seguindo. Quando embarcam no trem, Haruka liga para a mãe e explica a situação em detalhes. Enquanto isso, Hidekata e Ishii não encontram nada fora do comum no arquivo que estão investigando. Como resultado, eles decidem ir ao encontro de Hada. Ao chegarem lá, descobrem que Miyuki, a jovem que foi sequestrada durante o assassinato, tem uma aparência muito semelhante a Hoshino, a mulher que foi assassinada. A mãe de Azusa, que deu o vídeo do fantasma e da mulher loira, não se importa. Ela corre para a professora de Miyuki e a entrevista. Descobre-se que a família a torturava e o pai tinha uma sala secreta. Na investigação, não acharam essa sala. Então voltaram à mansão. Lá, o fantasma Taki os guia a uma sala secreta, onde encontram Gotou preso. Então, os dois o libertam, mas Gotou está com pressa. Segundo ele, Yakumo e Haruka estão em perigo. Ele diz que o fantasma de Taki lhe contou tudo, e o homem loiro quer matar Haruka diante de Yakumo para levá-lo à escuridão. Enquanto isso, Haruka finalmente chega a Nagano, onde sua mãe a busca. Assim, as duas vão imediatamente para a vila onde Azusa foi mantida durante o sequestro. Consequentemente, eles vão até lá. Enquanto isso, Haruka deixa sua mãe a certa distância e se aventura sozinha na floresta. Ao encontrar um galpão de madeira, ela acha Yakumo lá dentro e o liberta.
No entanto, ele foi drogado e ainda está tonto pelos efeitos colaterais. De repente, Miyuki surge atrás deles, segurando o osso da cruz. Ela ameaça a dupla, mas por sorte, Gotou e os outros chegam por trás. Enquanto Gotou se aproxima sorrateiramente de Miyuki, Yakumo age como uma distração. Surge a pergunta sobre quem foi o assassino, o que leva Miyuki a explicar que foi tudo obra dela o tempo todo. Após o fato, o homem loiro armou tudo para que Takeda fosse suspeito, mas ele não era o verdadeiro culpado. Enquanto ela continua a tagarelar, Goto encontra o momento perfeito e salta sobre ela, prendendo-a e permitindo que Ikumo e Haruka consigam fugir. De repente, a loira surge diante deles. Miyuki também nocauteia Gotou com uma taser. Sob ordens do homem, Miyuki quase atira uma flecha na perna de Haruka, mas o espírito de Azusa aparece a tempo. Ela impede Miyuki e está pronta para revelar a verdade a Yakumo. Gotou explica que, segundo Takeda, quando foi acusado de crime, Azusa ficou triste, confusa e cheia de ódio. Em momentos de fraqueza, esse homem frio a pressionou a matar Yakumo, dizendo que ele cresceria para matar mais do que Takeda, e foi por isso que ela tentou matá-lo. Ao ouvir isso, Yakumo compreende o que sua mãe enfrentou e a perdoa. Ele também afirma que possui muitos laços invisíveis com outros, vivos e mortos. E por isso não sucumbirá à escuridão. Claro que o homem loiro está cético e quer ver quanto Yakumo aguenta. De repente, Miyuki se liberta e usa a taser para explodir, permitindo que ela e seu mestre escapem. Yakumo e os outros preparam um túmulo para Azusa e Takeda, onde suas almas partem em paz. Antes de partir, Azusa acaricia seu filho e ascende aos céus. Com isso, a provação termina. Após a apresentação, Yakumo e Haruka deixam sua mãe na estação. Keiko pede a Haruka para visitá-la mais, e a Yakumo para cuidar de sua filha. Quando o trem parte, diz que enviará algo a eles em breve. Enquanto isso, Hidekata está no hospital e ouve sobre um fantasma que apareceu recentemente. Uma amiga dela diz que um fantasma aparece sobre os pacientes dormindo e pergunta quando vão morrer. Isso fez a saúde de vários pacientes piorar pelo choque. Então, ela decide procurar Yakumo. Ao sair do hospital, encontra Nao e Ishin, que vieram por uma leve dor de cabeça. Após as formalidades, Hidekata vai até Yakumo e relata o incidente. Ao ouvir a história, ele concorda em investigar o caso. No entanto, ele já tem compromissos. Então, ele sai para se encontrar com Gotou, Ishii e Haruka. Lá, buscam pistas sobre o pai de Yakumo e Miyuki. Após a teoria absurda de Ishii de que o loiro é um zumbi, Yakumo pensa que seu pai pode ser um fantasma. No hospital, Nao encontra uma menina em uma cadeira de rodas que fala sobre morte e coisas assim. Enquanto isso, Ishin descobre um problema no cérebro, e talvez não viva até o próximo ano. Mais tarde, Miyuki é colocada em quarentena e presa pela polícia. Goto fica sabendo. Na manhã seguinte, Megawa explica que já pediu para entrevistar Miyuki. A responsável pela investigação de 15 anos atrás é agora administradora na sede. Para manter sua reputação intacta, ele está se esforçando para garantir que este incidente não chegue ao conhecimento do público. Por isso, é essencial que Miyagawa haja rapidamente, caso queira descobrir a verdade. Enquanto isso, Miyuki está sentada em sua cela, cheia de esperança de que ele a resgate e a liberte. Por outro lado, Ishin está voltando ao templo após passar por mais um exame no hospital. No entanto, desta vez, ele não consegue encontrar Nao em lugar algum, e começa a procurá-la. Ao realizar essa ação, ele reencontra a mesma garota em cadeira de rodas que Nao já havia conhecido antes. Ao avistá-la, Ishin pergunta se ela viu alguma menina por ali, mas ela responde que não tem conhecimento disso. Além disso, eles começam a conversar, e a garota revela que está morrendo, com no máximo 6 meses de vida, mas Ishin oferece conforto a ela. De repente, Nao aparece e pede a essa garota que seja sua amiga, a partir de agora. Enquanto essa cena se desenrola, o médico, preocupado, é visto observando todos eles atentamente. Mais tarde, naquela noite, o médico é abordado por indivíduos sombrios. No dia seguinte, Yakumo examina o registro de chamadas de Miyuki e vê que ela nunca ligou para seu pai antes. Isso solidifica sua teoria de que o homem loiro é um fantasma. De repente, Haruka recebe uma ligação de Hidekata dizendo que o hospital está aberto para Yakumo investigar. Como resultado, vão ao templo de Ishin. Ishin também é uma presença itinerante. Yakumo pergunta se pode usar o carro de Ishin. Além disso, Ishin decide manter sua ida ao hospital em segredo do sobrinho. Mas primeiro, é hora do chá. Enquanto bebem, Ishin traz um álbum de fotos de amigos que Keiko enviou. No álbum, há fotos de Yakumo criança. Segundo Ishin,
Keiko deve ter guardado quando Azusa os enviou. Ao ver isso, Yakumo fica sentimental e tenta ir embora, mas Ishin o impede. Ele se senta novamente e vê fotos com sua mãe. Azusa está com uma expressão alegre ao lado do filho. Depois, Ishin leva Yakumo ao oratório e pergunta se ele odeia seu pai, o homem loiro. Lá, ele entende que não pode pedir a Yakumo para deixar seu ódio, mas o orienta a controlá-lo e não ser dominado por ele. Yakumo então questiona por que está ouvindo tudo isso. De repente, Ishin revela uma notícia chocante. Os médicos lhe deram no máximo 6 meses de vida. Ishin quer manter isso em segredo daqui para frente. Em outra cena, Megawa está entrevistando Miyuki. Miyuki diz que Ishin morrerá, e quem fará isso será aquele homem. Por outro lado, o homem loiro está em um telhado, olhando a cidade. Após conversar com Ishin, ele pôde pegar o carro emprestado, mas ainda parecia perdido. Ele não consegue aceitar que Ishin em breve não estará mais com ele. Ao saírem, Ishin também pede a Haruka que cuide de Yakumo de agora em diante. Assim, os dois vão para o hospital, onde Hidekata os aguarda. Enquanto isso, Ishii e Gotuchi vão apressados ao templo. No caminho, Ishii descobre o que Miyuki falou. Finalmente chegam ao templo, mas Ishin não está lá. Contudo, logo ele chega com Nao, dizendo que saíram para comer. Ishin já sabe da ameaça que enfrenta. Apesar disso, está preparado para enfrentar o pai de Yakumo e pede a Gotou que cuide de Nao se algo lhe acontecer. De repente, o homem loiro surge atrás deles. Piston derruba Godou com um soco rápido no estômago. Isso deixa Ishin sozinho com o homem loiro. E antes de ser morto, Ishin quer falar com seu futuro assassino. Então, eles vão para a área de criação de mídia, onde Ishin começa a contar sua história. Ele fala sobre como tinha tanto ódio contra o homem que deixou sua irmã no inferno e causou um trauma maligno a Yakumo. No entanto, esses sentimentos morreram há muito. Enquanto ele narra, o homem loiro de repente pula, esfaqueando-o. Logo depois, Gotou desperta. Ele corre para a área de meditação, preocupado com Ishin, e o encontra no chão com uma facada no estômago. Ao ver isso, ele grita por Ishi e manda chamar uma ambulância. Ela chega rapidamente. Nao e Goto vão com Ishin ao hospital, enquanto Ishi fica no templo para ajudar nas investigações. Por outro lado, Yakumo continua distraído. Mesmo assim, eles encontram o fantasma e descobrem que ele mudou. O fantasma é visto pedindo desculpas ao paciente que aterrorizou antes. Enquanto reflete sobre isso, Haruka liga o celular e logo recebe uma ligação de Ishiya sobre o último desenvolvimento. Então, eles correm de volta para o templo. Mas Goto liga no caminho, dizendo que precisam ir ao hospital onde estavam. Todos chegam ao hospital e Ishin passa por uma cirurgia de emergência. No entanto, o médico não consegue ajudar. Mesmo ligado à máquina, o coração de Ishin mal bate e ele está com morte cerebral por falta de sangue. Ao ouvir isso, todos ficam perturbados e perplexos. De repente, Arai, amigo de Hidekata, chega para falar com Yakumo. Arai e Gotou anunciam que agora cuidarão de tudo, mantendo sua palavra. Eles deram a Ishin. Assim, ele leva Haruka e Nao para sua casa e sai imediatamente para ajudar nas investigações. A esposa de Gotou cuida de Nao, que está mentalmente exausta, e adormece logo. Enquanto isso, Yakumo passa a noite toda ao lado de Ishin. Na manhã seguinte, Hidekata informa a Miyagawa que recebeu ordens para não escrever sobre o esfaqueamento de Ishin. Além disso, Miyagawa enfrenta problemas, pois o administrador está tentando manter o incidente em segredo. Yakumo está furioso e fora da vista do público. Enquanto isso, Goto leva Hada ao templo para fazer uma perícia. Mas lá, ele nota algo preocupante: a falta de pegadas do culpado. Após terminarem, ela e Gotou vão à delegacia. Porém, Megawa pede a Gotou que volte para casa dizendo que ela precisa estar com Nao. Assim, ele retorna e vê que Nao está alegre, mas Gotou não. Ele está profundamente afetado pela condição de Ishin e, internamente, também está. Na prisão, o homem loiro possui Miyuki, fazendo-a agir de forma insana. Isso faz com que ela seja levada ao hospital, e ele sai do corpo dela logo depois. Enquanto isso, Yakumo não se mexeu a noite toda. Pela manhã, Haruka o visita no hospital e recebe as lentes de contato vermelhas de Ishin. Haruka entrega isso a Yakumo, que lembra quanto Ishin passou por sua causa. Akuma revelou por que foi chamado para falar sozinho. Confirmaram que Eshan é doador de órgãos registrado, e os médicos aguardam a permissão dos parentes para a extração dos órgãos. A posição ainda não está morta. Agora. Yakumo hesita em dar o sinal verde. De repente, vem o fantasma de uma criança ao lado de Ishin.
O fantasma o examina e vai embora. Mas Yakumo, Yumo e Haruka decidem segui-lo de volta. Graças a isso, eles conseguem localizar o local para onde o fantasma está indo e descobrem que é o fantasma de uma menina. A mesma que Shin e Nao haviam encontrado anteriormente, chamada Yoshiko. Arai, que está com eles, os informa sobre a condição de Yoshiko e explica que ela morrerá sem um transplante de órgão. Ao sair do hospital à noite, Yakumo observa um carro preto em outro lugar. Descobre-se que a ambulância com Miyuki foi roubada e encontrada. 2 policiais avistam a ambulância e se aproximam. De repente, o homem loiro surge atrás deles. Como distração, ele permite que Miyuki ataque os policiais com canos. Na delegacia, Haruka diz a Goto que acha que Yukiko encontrou o verdadeiro culpado. Porém, com a adição da lata de visão, seu ódio surgiu e agora ele detesta o mundo. Ao ouvir isso, Goto lembra que também era assim no ensino médio. Isso desperta a curiosidade de Haruka, então Gotou conta a história dele com Yakumo. Ele conheceu Yakumo ao salvá-lo da mãe. Mas, após esse incidente, não o viu mais. Até uma noite em que Goto perseguia um criminoso, ele encontrou Yakumo no parque tarde da noite. Embora Yakumo se lembrasse de Gotou, as coisas não se traduziam da mesma forma para ele. Somente depois de alguns dias, ele percebeu quem era o garoto que encontrou no parque naquela noite. Um dia, ele vê Yakumo sendo perseguido por algumas crianças. Assim, ele decide entrar em ação para salvá-lo e vê o garoto com o olho esquerdo vermelho. Ao ver isso, ele finalmente se lembra de quem é esse garoto, e desde então, seus laços continuam a se fortalecer. De repente, ela entra correndo na sala e avisa Gotou sobre a fuga de Miyuki, mencionando que mataram 2 policiais e roubaram uma arma. Gotou também recebe uma ligação de sua esposa Atsuko, que visitava Ishin no hospital. De repente, Hidekata vê Yakumo lá, com um ar muito sério, e diz a Gotou que ele estava agindo de forma estranha. Então, Gotou e Haruka correm para o hospital, mas descobrem que o caminho está bloqueado. No hospital, Yakumo enfrenta o cirurgião de seu tio, Dr. Sakakabara. Ele revela que pode ver fantasmas. O mais recente a assombrar o hospital é Yoshiko, filha de Sakakabara. Ela precisa urgentemente de um transplante, e só tem 6 meses de vida sem a operação. Vendo isso, Sakakabara planejou causar intencionalmente morte cerebral em M100, um doador registrado e combinação perfeita para Yoshiko. O médico se recusa a ouvir, mas Yakumo continua insistindo. No último momento, Kabara começa a chorar. Ele pergunta por que alguém suspeitaria dele se o assassinato já havia sido previsto pelos culpados, que estão livres. E há as provas de Yakumo. Ainda não foi divulgado ao público que o assassino foi predito. Sakakabara se declarou culpado e fugiu. Sem poder dirigir, ele tenta fugir a pé, mas vê Haruka e Gotou chegando, pois o caminho estava fechado. Ao vê-los, ele vai ao telhado para sair de helicóptero, mas Yakumo já o espera. Sem saída, Sakakabara tenta usar um bisturi para matar Yakumo, mas é dominado. Yakumo é então confrontado por seu pai no telhado. Um homem loiro tenta falar novamente com Yakumo. Toda a verdade por trás dos humanos é a escuridão. Até mesmo os cidadãos que seguem a lei matam sem hesitar se isso significa que eles e suas famílias podem sobreviver. Ao ouvir isso, Yakumo Yokumo afirma que foi seu pai quem enganou Sakakabara. No entanto, o homem refuta isso, afirmando que tudo o que ele fez foi dar uma oportunidade. Sakakabara foi quem decidiu e agiu de acordo com seus próprios impulsos. Logo, Gotou, Haruka e os outros chegam ao telhado, enquanto Yakumo testa sua teoria. Utilizando somente seu olho esquerdo, ele confirma que seu pai é apenas um fantasma. De repente, Miyuki pula de outro telhado segurando uma arma. Ela aponta para os espectadores e dispara. A bala atravessa diretamente o abdômen de Goto, fazendo-o gritar de dor e cair no chão. Ao presenciar isso, um ódio ainda mais intenso cresce dentro de Yakumo. E era exatamente isso que seu pai desejava. Nesse momento de vulnerabilidade, o homem loiro usa sua sombra para tomar o controle do corpo de Yakumo. Enquanto os outros observam sem entender o que está acontecendo, Miyuki entra na conversa e explica que 2 almas não são capazes de coexistir em um único corpo. Esse é o mesmo princípio que ela utilizou para escapar da prisão. No entanto, existe uma maneira de superar essa barreira. Segundo ela, se o hospedeiro e a alma falecida estiverem no mesmo nível, isso pode permitir que o fantasma assuma completamente o corpo do hospedeiro. E era exatamente isso que Miyuki e o homem loiro desejavam. O homem loiro, nascido com desespero e inimizade, tomará o corpo de seu filho, que também sente inimizade ao saber da traição ao tio. Logo, Yakumo se levanta, e seus olhos estão vermelhos de sangue. Acredito que a poção funcionou. Ela se aproxima dele, encantada e feliz por tocá-lo novamente.
e o fantasma do homem loiro a abraça forte. No entanto, nota-se que Yakumo ainda controla o corpo. Usando sua agilidade, ela consegue conter Miyuki e tomar sua arma. Nota-se que ele usava os contatos do tio para enganar o inimigo. Mesmo assim, Miyuki se solta e pega o bisturi que Sakakabara usou para matar Yakumo. Mas o ferimento atrapalha o progresso de Gotou. Mesmo ferido no intestino, ele ataca Miyuki, permitindo que Isu pegue a arma dela. Então, ele aponta para Miyuki, mas ela não teme e mostra suas presas a Yakumo. Mas logo se desfaz. Ela pergunta onde está seu mestre, quando de repente, vê o fantasma do homem loiro atrás de Yakumo mais uma vez, prestes a sumir. Mesmo assim, o homem tenta zombar de Yakumo, afirmando que ele um dia sucumbirá à escuridão, pois estão ligados pelo sangue. Yakumo, porém, corrige, dizendo que seu pai não é aquele espírito miserável, mas sim Oishin, o homem que o moldou. Para provar isso, ele se dirige a Sakakabara e revela sua animosidade pelo que fez ao seu tio, mas reconhece que também é uma vítima. Atendendo ao último desejo de seu tio, ele aceita assinar o formulário de doação de órgãos para salvar Yoshiko. No entanto, para sua operação, Sakakabara deve se entregar. Recusando-se a viver no ciclo de ódio, ele vira-se para seu pai, prometendo nunca ser como ele. Mas o loiro é imutável. Afirma que, como um fantasma, um dia voltará a encontrar Yakunkumo, pois não desaparecerá até cumprir seu objetivo. Ao vê-lo sumir, Miyuki tenta fugir, mas sabendo que seu amado não se importa, dirige seu carro a um lago. Logo após, ocorre um funeral para Inishin. Gotou sai do hospital para ir com Haruka e Ishu, encontrando Megawa e Hidekata lá. Reunidos, Isu diz que o homem loiro nunca cometeu crime. Só aparece e coage pessoas fracas a cometerem crimes. Por isso, Isu o vê como o aglomerado do pecado humano. Após o funeral do tio de Yakumo, uma descoberta inesperada o esperava. O espírito de seu tio ficou, sem querer deixar o mundo dos vivos. Mas, com uma conversa sincera, Yakumo o convenceu de que ele e Isu seriam bem cuidados por uma família amorosa. Aliviado, o tio finalmente partiu em paz. Com o capítulo encerrado, tudo lentamente volta ao normal. Obrigado por assistir. Se gostou e quer ver mais, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas, para que você não perca nenhum vídeo no futuro. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se.